Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso assunto, vamos meditar mais um pouco, mais alguns minutos sobre a palavra de Deus, sobre como a Bíblia Sagrada chegou até você. Bom, já falamos sobre o Velho Testamento, já falamos sobre o período interbíblico e sobre o nascimento de Jesus e sobre a fundação da igreja. Agora estamos mais ou menos no ano 200 depois de Cristo. Queremos meditar com você sobre o canon, sobre a organização dos livros do Novo Testamento. Bom, as pessoas, os crentes, os cristãos daquela época, os apóstolos, discípulos de Jesus, os cristãos naquela época, eles começaram a usar, as correspondências dos apóstolos, tá? De Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. Eles começaram a usar essas correspondências para se orientar, para ter mais orientação de como servir ao Senhor Jesus. Por exemplo, Paulo escreveu 13 cartas, escreveu mais. A gente pode observar que só para a igreja de Coríntios acredita-se que ele escreveu 4 cartas. Só temos 2 na Bíblia Sagrada. As outras 2 não foram encontradas. Tá? Então, se lia nas igrejas as cartas dos discípulos, tá? Mas quando chega no ano 200 mais ou menos, é necessário reunir tudo isso aí para fazer parte do canon do Novo Testamento, tá? Paulo, ele mandava muitas cartas, ele dizia assim, a carta que eu mando para Éfeso, leia em Laodiceia, a carta que eu mando para Laodiceia, leia em Éfeso, né? A gente pode ver em Colossenses, por exemplo, deixa eu abrir aqui a Bíblia Sagrada, Colossenses 4 e 16. 4 e 16 de Colossenses. Veja o que é que Paulo diz. Capítulo 4 e versículo 16. Você vai observar Paulo dizendo assim. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja de Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia, e Paulo escreveu uma carta para a igreja de Colossos. E ele orientava que as cartas fossem realmente trocadas. A que foi para Laodiceia viesse para Colossos, e a que foi para Colossos fosse para Laodiceia. Então, dessa maneira, os discípulos, eles mandavam as cartas, as orientações, e nos cultos eram lidos. E foi assim que passaram a ter, os cristãos, o seu livro, ou sua Bíblia, podemos dizer assim, os seus livros, para se orientarem a como servir a Jesus. Bom, quando for organizar o canon, existiam muitos livros. Se você for meditar em Lucas, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1, você vai entender que muitas e muitas pessoas já haviam escrito sobre Jesus e sobre todo aquele acontecimento em Jerusalém. Lucas 1:1 diz assim: tendo, pois, muito empreendido, põe ordem na ação dos fatos que entre nós se cumpriram. Ou seja, ele está dizendo que muitos empreenderam, põe ordem na ação dos fatos que se cumpriram em Jerusalém. Tudo que aconteceu em Jerusalém, muitos escreveram. Se você for ler a Bíblia, os livros, todos os livros referentes à Bíblia, referente à história de Jesus, eles estão divididos assim, em 3 partes, se eu não me engano. Eles se dividem em 3 partes. Tem os livros que eles são livros inspirados, são os canônicos. Não é bem assim que eu queria falar, mas deixa eu ver se eu lembro. Tá? Eles foram divididos em 3 partes. Esses livros, E não lembro não, daqui a pouco a gente lembra. Bom, vamos voltar aqui. Então, muitos escreveram, sim, lembrei agora. Os pseudepígrafos, Os pseudepígrafos são os livros, tá? Que muita gente escreveu, pseudo-escrituras, tá? Por exemplo, a gente tem Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, todo evangelho que ficou escrito, só não conseguiu fazer parte do canon do Novo Testamento. Tá? Aí tem os livros homologomena, antilegomena, e tem os pseudepígrafos.
Homologomena é o livro aceito por todos. Antilegomena, livro questionado por alguns pais da igreja. Isso é de epígrafo, são livros realmente que foram excluídos. E ainda tem os apócrifos, né? Que tem muito livro apócrifo também escrito no Novo Testamento. Tá? Então muita gente tentou escrever. E aí? Tinha muito escrito. 1.000, 2.000, não sei, 5.000. Há pessoas que falam até em 5.000, a 5.000 livros escritos. E como escolher 27? Tá? Então, houve critério para a escolha dos 27 livros. Tá? Primeiro, ele tinha que ser escrito por um apóstolo. Ele tinha que ser, pelo menos, autorizado por um dos apóstolos. Daqueles homens que conheceram Jesus, que viveram com Jesus. Para que aí ele fosse colocado no canão. Por exemplo, Lucas. Lucas, ele diz aqui, ó, versículo 12. Segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra. Ok? Lucas não foi apóstolo, mas ele escreveu o que presenciou. Pedro, Tiago, João, todos, porque os ministros da palavra foram eles. Então Lucas escreveu nesse tempo, viveu nesse tempo, deixou tudo escrito. E quando foram organizar o canon, esses livros já eram livros que circulavam na igreja de uma forma tranquila. O povo já sentava muito bem, entendeu? Porque foi livro autorizado pelos discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos também, escrito por Lucas, autorizado pelos discípulos. Então o livro era analisado se foi um apóstolo que escreveu, se tinha autorização do apóstolo, se tinha mensagem realmente de Deus naquilo ali, com a operação de Deus naquele livro, e mais outros, se não me engano, eram 5 requisitos. E eles tinham que fazer isso. Por quê? Porque já estava surgindo no meio do povo de Deus alguns aproveitadores. Por exemplo, surgiu um tal de Marcião. Marcião era um rico navegador. Ele é um milionário, um homem que tinha muitas posses, era um grande navegador, e ele decidiu fazer a sua versão da Bíblia, ou seja, do Novo Testamento. E ele juntou alguns livros, até de Paulo, alguns evangelhos, e fez justamente o canon de Marcião. Alguns livros que ele acreditava, e que ele dizia que era um livro inspirado, e fez aquilo ali. Tudo bem, na bênção. Tá? Não tinha muito problema não, porque eram escritos dos apóstolos mesmo. Depois surgiu um cidadão chamado Montano. Montano, aí a situação de Montano foi complicada, porque ele tinha 2 profetisas, Prisca e Maximília. E essas profetisas, eles tinham visões realmente exageradas das coisas. Eles espiritualizaram muito, e eles falavam que agora era a era do Espírito Santo. A era de Jesus passou, era a era do Espírito Santo. Não é bem assim. Estudando a Bíblia, a gente pode observar que não é assim. Tá? Então, eram com profecias exageradas, com um absurdo, com coisas. E eles também organizaram alguns escritos, e isso foi por volta do ano 156, mais ou menos. Então, foi necessário organizar os 27 livros do Novo Testamento. Amém? Aí veio os evangelhos, que foram os apóstolos, não é isso? Depois veio a propagação, que foi Lucas. Lucas era médico, ele aprendeu a medicina provavelmente no Egito, e foi enviado para Jerusalém para fazer um relato do que tinha acontecido em Jerusalém. Acredita-se que esse certo homem, Teófilo, era um homem de posse, um homem rico. Não se sabe a posição do Teófilo na sociedade, mas era uma grande posição na sociedade. Ele tinha se convertido a Cristo e provavelmente enviou Lucas para Jerusalém para fazer todo o relato do que aconteceu naquela época. É por isso que ele diz, no capítulo 1 e no versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente escrever a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por ordem, e havendo me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. E no 4 diz, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Então, a pessoa já estava informada. O Teófilo provavelmente já tinha Jesus. Mas Lucas foi lá para fazer um relato, uma pesquisa.
do que tinha acontecido. E ele escreve. Quando ele escreve Atos, ele diz, ele diz, fiz o primeiro tratado, Teófilo, acerca de tudo, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, já escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vem Lucas, aí depois vem as cartas, é isso? Depois de Lucas vem as cartas, que é Romanos, Coríntios, as 13 cartas do apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus. Então, foi organizado tudo isso, tá? Mais ou menos no ano 200, e passou a circular na igreja isso que conhecemos como o Novo Testamento. Tá? Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão na igreja de Antioquia, tá? Onde Paulo saiu na sua primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, e aí o evangelho começa a expandir. Vem o segundo século, vem o terceiro século, e a perseguição é muita. E as pessoas vão dando a sua vida para que a palavra de Deus chegasse até você. Já estava tudo organizado, Deus já tinha preparado o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a igreja segue em sua marcha. Mas até a igreja atravessar todos esses 2 milênios, não é isso? E chegar a palavra de Deus a mim e a você, meu irmão, muita coisa aconteceu, viu? Muita gente morreu. Muitos foram martirizados. Vem o terceiro século, mais ou menos 270, foi onde começou as construções das primeiras igrejas, que até então se reuniam nas casas, se reuniam na sinagoga mesmo, logo no começo, se reuniam até nos sepulcros, né, para adorar ao Senhor Jesus. E a perseguição era grande, mas quanto mais perseguia, mais crescia. Tá? Até que em 313, mais ou menos, a perseguição diminuiu. Por que diminuiu? Porque Constantino, ele se converteu, né? O imperador romano, Constantino, ele se converteu a Cristo, diz ele aí que teve uma visão de Jesus e que venceria uma guerra, e foi para essa guerra, venceu, ele se converteu a Cristo, supostamente se converteu a Jesus Cristo, e aí a igreja começou a entrar na igreja todo tipo de pessoas. Por quê? O imperador se converteu. Quem era louco para dizer que não era cristão? Então, ser cristão agora passou a ser até um status. Para agradar o imperador, as pessoas, muitos, se convertiam até de fachada, de mentira. Para completar a situação, em 386, 381, digo, aí a igreja cristã passou a fazer parte do Império Romano de uma forma que passou a ser a igreja oficial, religião oficial do Império Romano. E aí entrou tudo na igreja. Aí a igreja segue-se daí para frente numa marcha de 1000 anos de escuridão, de sofrimento. 1000 anos aonde realmente a presença de Deus ela vai se afastando a cada dia dessa igreja. Mas em todos os séculos Deus preservava, Deus levantava homens para que a Bíblia dele, para que a palavra dele, ela fosse vencendo tudo isso aí e não caísse. Deus estava sempre levantando, tá? Então, 381 passa a fazer parte do Império Romano. Em 386, Agostinho se converte a Jesus Cristo, tá? E aí segue-se a caminhada da igreja. 405, aí Jerônimo é levantado. Um homem de Deus chamado Sofrônio Eusébio Jerônimo. Esse homem foi levantado por Deus para fazer a segunda tradução da palavra de Deus. E essa é conhecida como a Vulgata Latina. Antes, alguns tentaram fazer a tradução, fazer uma versão no latim, mas igual de Jerônimo, não. Então Jerônimo, um grande conhecedor da palavra, um grande conhecedor do latim, do hebraico, do grego, ele em 405 mais ou menos, ele faz essa tradução do grego ou do hebraico isso, ele faz a tradução do hebraico para
o latim, que era também uma língua muito falada em Roma. E como a igreja era oficial do Império Romano, o que aconteceu? Essa tradução da Vulgata Latina, por Sofrônio Eusébio Jolão. Veja que Deus está sempre levantando alguém para que a palavra dele perdurasse, para que a palavra dele continuasse e que alcançasse todas as nações em todos os séculos até a volta de Jesus. A palavra dele vai continuar. E Jerônimo, ele faz essa tradução da Vulgata Latina, e essa tradução ela é usada por dezenas de séculos, por mais de 1000 anos continua aí a Vulgata Latina, tá? Então passa a ser o século IV, né? Jerônimo faz a tradução. Veja como Deus é maravilhoso. O Império Romano cai por volta do século, ou por volta do ano 414, a queda do Império Romano. Mas Deus já tinha preparado a Vulgata, a tradução da Bíblia Sagrada. Aí vem o século V, né, com o surgimento aí da religião de São Benedito, a região de São Benedito. Aí em 622 é onde surge o islamismo. É onde Maomé sai com a visão do islamismo. Maomé que posso dizer que era cristão, né? Supostamente cristão, sai com a visão do islamismo, escreve o Corão não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, as coisas do Corão é totalmente ao contrário do que diz a Bíblia, a palavra de Deus, mas aí surge o islamismo, essa religião aí que hoje tem mais de 1 bilhão de adeptos, tá? Mas Deus sempre preservando a sua palavra. Ano 800, né? Carlos Magno, surge Carlos Magno, e depois vem o ano 1054, mais ou menos, onde a igreja ela foi dividida em igreja ocidental e igreja oriental. Ocidental é justamente os católicos, né, a igreja católica, e a oriental, a igreja ortodoxa. Tá? Vamos ficar por aqui, vamos parar um pouquinho. A conversa está boa, mas a gente vai dar uma paradinha e depois a gente continua. Tá bom? Falando agora vamos continuar falando sobre a cruzada, ano 1095 mais ou menos. As cruzadas. A gente fala muito sobre cruzada. Cruzada evangelística, vamos fazer a cruzada evangelística. Mas o que foi as cruzadas? E a gente vai ver o que foi a cruzada, como foi organizado. E vamos sair aí do ano 1095 até a Reforma Protestante com Martinho Lutero. Vamos ver tudo o que aconteceu e como aconteceu. Fica na paz. Jesus te abençoe.